Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, para a vida da sua família. Hoje no Guia Tempo com Deus, nós vamos começar uma série sobre o Sermão do Monte, tá? O Sermão do Monte que se encontra lá em Mateus capítulo 5, vai até o capítulo 7. Mateus capítulo 5, ele vai até o capítulo 7. Então, essa série de sermões, né, que nós vamos colocar aqui, pequenos trechos desse Sermão do Monte, nós vamos colocar em vários vídeos para vocês aprenderem, para nós aprendermos juntos, tá bom? Sobre ali os princípios que Deus colocou, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e também para o povo, tá? Então a série, eu coloquei o tema, é Conhecendo e Vivendo os Princípios do Reino de Deus. Aí você me pergunta, né, Dimas, por que a gente tem que conhecer isso, viver esses princípios? Olha, vou falar para vocês. O que Jesus colocou ali, o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, nós vamos ver um detalhe que isso acontece logo após da tentação de Jesus lá no deserto. Então ele já começa o seu ministério, ele já começa ali a sua vida pública com esse sermão, com esses estudos, com esses princípios que ele está passando para os seus discípulos, para que os seus discípulos venham viver isso no dia a dia, tá? Essa mensagem, alguns chamam como estatutos do reino, né? É a maneira que nós vamos ver esses princípios, conhecer esses princípios e vivenciá-los na nossa vida, tá? Nestes 3 capítulos, nós vamos ver Jesus junto com seus discípulos. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 5, digamos assim, aquela imagem que Jesus sobe a montanha, né? Aí ele sobe, aí os seus discípulos vão para junto dele para aprender. Então, a partir daquele momento, ele passou a ensinar os seus discípulos. Por isso que o Sermão do Monte ele é muito conhecido. Mas nós temos que entender que o Sermão do Monte não foi somente para os seus discípulos lá na época, tá? Apesar do texto começar dizendo que os seus discípulos se aproximaram, hoje em 2022, nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós temos muita coisa a aprender com o Sermão do Monte, tá? O Sermão do Monte, ele traz de uma maneira sintetizada o tipo de vida, olha só, ele traz assim de uma maneira sintetizada, bem resumida, o tipo de vida que Jesus quer que nós vivamos, que eu e você tenhamos no nosso dia a dia, na nossa família, no trabalho, na sociedade como um todo. É claro que não está todos os ensinamentos, mas, digamos assim, de uma maneira bem resumida, ali no Sermão do Monte, Jesus coloca o tipo de vida que nós temos que ter, tá? Muito provavelmente Jesus ele não saiu ensinando tudo de uma vez, né? Não era essa sistemática que Jesus fazia, ele foi ensinando aos poucos, né? Ele foi colocando essas verdades aos poucos, nas ocasiões que, digamos assim, eram favoráveis, que eles enfrentavam ali, tá? Jesus normalmente ele repetia, né? Ele repetia as verdades que ensinava no dia a dia, né, para que as pessoas pudessem entender e memorizar. Então ele repetia. E aí acredito que Mateus, numa dessas ocasiões de ensino e repetição, ele registrou isso, tá? Então Jesus queria, por meio dessa repetição, que as pessoas memorizassem e guardassem isso na sua mente, nos seus corações e principalmente nas suas vidas. Por quê? Porque eles não tinham o que a gente tem hoje, né? A gente tem a Bíblia, a gente leva a Bíblia para todo canto, a gente leva a Bíblia para todo lugar, no celular, mas só que naquela época eles não tinham. Então a maneira que Jesus trabalhava era o dia a dia mesmo, tá? Eu acredito que será uma grande experiência para todos nós conhecer e viver esses princípios e os valores do reino de Deus. Aí nós vamos entender porque realmente é o que Deus quer através de Jesus Cristo nesse resumo de princípios, né? Em Mateus 5, 6 e 7, a maneira que nós possamos viver, né? Preservar os valores que o Senhor tem, que o Senhor Jesus tem para a nossa vida pessoal, para a vida em família,
para a vida na sociedade, como nós vamos viver na igreja, e isso a gente vai estar realmente próximo daquilo que Jesus tem para nós. Vou ler aqui o Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, que ele começa assim o Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-las. Amém? Que a gente possa realmente ter um coração e uma mente voltados para o Sermão do Monte. Coloco para você o desafio de ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, para você ficar bem inteirado, para que a gente vai aprender aí os blocos que existem nesse texto para o nosso viver, para a nossa vida. O próximo vídeo vai ver como que nós estamos, como discípulos de Jesus, nos aproximando dele. Você está próximo de Jesus como discípulo? Eu não estou falando aqui próximo da igreja, das atividades, de reuniões, disso e daquilo. Você está próximo como discípulo e aprendendo dele? Essa vai ser o nosso próximo vídeo, nosso próximo devocional. Que o Santo Deus te abençoe ricamente. Ótima semana. Tchau.